Olá, povo de Deus. Vamos aqui novamente trazer uma outra palavra. Deus é bom, é fiel e muitos souberam que meu marido passou por umas dificuldades, teve que hospitalizar muitos dias, mas Deus é bom e Jesus é o médico dos médicos e curou ele. E nós agradecemos em primeiro lugar a Deus, mas a todos aqueles que estiveram orando, participando desse momento difícil, mas em que a gente tinha certeza, convicção dessa vitória, porque em nome de Jesus nós podemos tomar posse da vitória para a nossa vida, amém? Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do verdadeiro amor de Deus. Como é fácil todo mundo dizer eu amo a Deus, mas será que amamos mesmo? Ou será que apenas estamos agradecidos pelo que Ele tem feito por nós? O amor é uma coisa muito forte e o amor de Deus é algo insondável. Não temos condições de imaginar a intensidade do amor de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer, morrer fisicamente é algo que todos vão passar por isso, a não ser os que forem arrebatados, né? Mas a vida eterna nossa independe de o nosso corpo físico morrer. Então nós declaramos amar a Deus, mas realmente obedecemos a Deus ou somos apenas gratos ao que Ele tem feito por nós? A obediência, queridos, está diretamente ligada ao amor. Não tem como desligar a verdadeira obediência do verdadeiro amor. E Jesus mostra que só há uma maneira de demonstrarmos o amor por Ele é quando nós obedecemos a Ele. E demonstramos a obediência a Ele quando andamos como Ele andou. Então, em João 14, 23, vocês façam sempre a orientação que eu dou, anotem, ou depois vocês escutem de novo e confiram. Então, o livro de João 14, 23 e o 1 João 2, 6 mostra isso, que é a única maneira de nós demonstrarmos que realmente o amamos quando obedecemos aos seus mandamentos. Não há outra maneira. E se nós obedecemos os mandamentos, se nós dizemos que o amamos, então nós temos que andar como Ele andou. Ou então é só da boca para fora. Então vamos sempre ficar atentos ao que a palavra de Deus nos fala. No livro de Mateus 15, 8 a 9, tem uma frase que Deus diz muito forte. Este povo, Jesus foi que falou, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não meus. Então, tudo aquilo que você já aprendeu até hoje, confira com a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, você está seguindo a Jesus, você está seguindo a Deus. Se não estiver, queridos, descarte. Nós precisamos ter essa convicção para nós andarmos de acordo como o Senhor quer que a gente ande. E menosprezar a palavra de Deus significa derrota espiritual. Às vezes a gente fica tão preocupado com a derrota material, mas a pior derrota é a derrota espiritual. Quando a gente, ao partir desse mundo, não vai estar com o Senhor. No livro de Josué, capítulo 1, o verso de 8 a 9, mostra qual foi o segredo de Josué em prosperar, ganhar tantas batalhas, conseguir levar aquele povo tão desobediente, concluindo o que Moisés tinha feito. Então, no livro de Josué, Deus, logo no primeiro capítulo, recomenda isso. Olha, não se aparte da tua boca o livro dessa profecia, as palavras dessa profecia. Medita nela dia e noite.
então farás prosperar o teu caminho. E Josué prosperou. E prosperou na vida material e na vida espiritual. O apóstolo João, uma ocasião, anotem aí 1 João 2, 4 e Colossenses 3, 16, ele diz, olha, Jesus tinha dito, olha, quem não guarda a minha palavra é mentiroso. Você vê quanta coisa forte. Jesus foi aquele que amou, que se deu por nós, mas ele também falou duramente. Então, às vezes, quando a gente fala duramente, puxa vida, é muito duro o que esse irmão, o que essa irmã falou. Mas teve ocasiões que Jesus falou de uma maneira muito dura, para alertar o povo, para tentar entrar no coração do povo, que era a palavra dele. Então, ele falou, olha, vocês, se não fizerem o que eu mando, vocês são mentirosos. Vocês não vão chegar aonde eu quero, no caminho que eu quero. E isso é muito forte. O apóstolo Paulo disse o seguinte, olha, habite em vós as palavras dessa profecia. As palavras de Cristo, habite. Sabe o que é habitar? É morar, é estar dentro do nosso coração o tempo todo. O nosso coração é a casa onde abriga a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que deve estar no nosso coração, habitar no nosso coração a palavra de Cristo. Aí vamos ver duas situações que temos que observar que foi importante. Muitas das vezes nós dizemos, não, eu obedeço a Deus, não, eu faço o que Deus mandou. E eu quero chamar atenção para duas coisas muito importantes que tem na Bíblia. O que Deus disse que nós devíamos fazer com relação a Jesus e o que Maria, a mãe de Jesus, disse que devíamos fazer com relação a Jesus. Já ouviram falar na transfiguração? Quem já conhece a Bíblia, lógico que já ouviu falar. Na transfiguração, Jesus levou seus discípulos, deixou ao pé do monte, orando, subiu ao monte e ali ele transfigurou. Diz a palavra que é como se fosse uma luz intensa. E ao lado dele tinham dois personagens, que eram Moisés e Elias. Um representando a lei e outro representando os profetas. E os dois estavam falando com Jesus. E Pedro, como era aquele discípulo impulsivo, ele quando viu aquilo se maravilhou e vamos fazer uma tenda e vamos ficar o tempo todo aqui. Tipo assim, olha, não importa os outros, se a gente tem que continuar a ensinar, a orientar. E nesse momento, diz que ecoou uma voz do céu, a voz de Deus, e disse, olha, esse é meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutem, a ele obedeçam. Quando Deus diz, escutem o que ele fala, ouçam o que ele fala, obedeço. Não adianta só nós escutarmos, não adianta nós só ouvirmos, nós temos que escutar para que medite sobre aquilo entre na nossa mente e no nosso coração. Então, Deus fala do céu, esse é meu filho amado, a ele ouvi, a ele obedeço. E é tão sério o descaso com relação a isso, a essa ordem de Deus. Isso é muito sério quando nós descartamos isso da nossa mente, do nosso coração. Querido, o que foi que ele disse? O que é que Jesus falou? Foram muitas coisas, mas eu vou citar apenas algumas para que a gente entenda que Jesus falou. E nós estamos fazendo o que Deus disse, a ele ouvir, a ele escutem. Então, o que é que ele diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida e ninguém chega ao Pai senão por mim. Presta atenção, senão por mim. Não adianta você achar que vai chegar ao Pai através de qualquer outra pessoa que não seja Jesus. Então,
uma das coisas que Jesus disse foram essas, no meio de tantas. Outras coisas que ele disse: busquem em primeiro lugar o reino dos céus, então todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é buscar o reino dos céus? É através da palavra, é através da leitura da Bíblia e da prática, botar em prática tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós escutamos, que Jesus falou. Outra coisa que ele disse: quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. O que você acha? Que crer é apenas você dizer: eu creio em Jesus, eu sei que Ele é o Filho de Deus, mas crer numa pessoa significa você levar a sério, você obedecer. Como você pode obedecer, botar em prática aquilo que aquela pessoa está lhe ensinando, se você não conhece, se você não procura saber? Tem muitos crentes que se dizem crentes e praticamente não leem a Bíblia, se baseiam só o que ouviram na igreja. A palavra de Deus foi escrita para que nós lêssemos, meditássemos e colocássemos ela em prática. E outra coisa que ele disse: quem me ama, obedece a minha palavra. Medite sobre isso, porque nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. E isso é muito sério. Você quer saber outra coisa, amado, que Maria falou no primeiro milagre de Jesus, numas bodas em Canaã que ele foi convidado. Ele, sua mãe, seus irmãos, e lá acabou o vinho. Uma determinada hora acabou o vinho. E Maria, mãe de Jesus, chegou com ele e disse: olha, acabou o vinho. Talvez muitos já leram essa passagem. E nessa passagem, o que é que ele fala? Mulher, que tenho eu contigo? Não pensem que isso foi uma frase bruta, desrespeitosa de Jesus. Não foi. Naquela época, falar para uma mulher era respeitoso, era sinal de honra. E ele disse mulher, mas em seguida ele disse: que tenho eu contigo? Você sabe o que é que acontece numa situação dessa? Embora Maria teve um papel muito especial na vida de Jesus. Ela foi escolhida entre milhares de mulheres, agraciada para ser a mãe do Salvador. Porque ela era uma mulher abençoada, ela era uma mulher pura, uma moça jovem, com pureza, cria em Deus. E Deus escolheu ela e disse: você vai receber o Espírito Santo e vai ser a mãe do meu filho, a mãe de Jesus. Ela teve um papel muito especial como mãe de Jesus, mas ela não tinha autoridade nenhuma para intervir na missão dele como Salvador, a missão que Deus ia dar a ele como Salvador. Ela era mãe, a mãe humana, mas Jesus tinha uma missão espiritual que Deus ia dar para ele. E nessa missão, apenas Deus tinha que intervir. Vamos dar um amém por isso, né? O amor de Deus, né? Então, no momento que Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ela virou para todos aqueles que serviam, estavam lá, e disse: façam tudo o que ele mandar. Olha que bela lição para nós. A mãe de Jesus dizendo: façam tudo o que ele mandar. Não o que eu mandar, ou não o que eu pedir para ele fazer, mas o que ele mandar. Nós, às vezes, invertemos muitas situações. Olhamos pelo um prisma e não olhamos pelo prisma real das Escrituras. Isso está no livro de João, capítulo 2, verso 4. Façam tudo o que ele mandar. E aqueles servos começaram a fazer tudo o que Jesus mandou. Mandou que botasse as talhas, que enchesse de água. E aquela água ia se transformar em vinho, e foi o melhor vinho que teve naquele casamento. Então, querido, nós temos que fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Jesus manda. A própria mãe de Jesus falou isso. E o próprio Deus falou: escutem o que ele mandar. Deus falou muito tempo através dos profetas, mas depois da vinda de Jesus, ele falou com toda a humanidade através do seu Filho, através de Jesus.
O que é que Jesus manda nós fazermos? Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não manda ir a ninguém mais que não seja Ele, entendeu? É a Ele, é através dEle, é por Ele, é ir ao encontro dEle. Então Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas, fazei discípulos, ensine eles a guardar tudo o que eu tenho mandado. Você vê quanta responsabilidade nós temos nisso se nós não fizermos? E aquele que crer no Evangelho será salvo, o que não crer será condenado. Você sabe que crer não é apenas dizer eu creio, é você obedecer. Se você crê na palavra de um pai que lhe ensina, você vai obedecer. Se você não obedece, você não creu no que ele falou. Entrou num ouvido e saiu no outro. Então, crer é obedecer. Verdadeiramente, se você crê, você obedece. Então, queridos, onde ele disse também: amem a Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa força, e ame ao próximo como a você mesmo. Esses são os principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. O nosso próximo é aquele que está muito próximo de nós. O que a gente quer para nós, a gente tem que procurar querer também para ele. E amar a Deus sobre todas as coisas é sobre tudo. É sobre o seu filho, é sobre os seus parentes, é sobre os seus pais, é sobre aquilo que você deseja. Eu desejo ter uma casa muito bonita, eu desejo ter honra, eu desejo ter poder, eu desejo ter dinheiro, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você tem que obedecer a Deus. Esse é o principal mandamento do Senhor e que Jesus repetiu, o mandamento de Deus, e que Jesus repetiu. Anotem aí alguns versículos. Lucas 6, 46, Mateus 7, 21, Isaías 42, 8. Nesses versículos, vocês vão encontrar o que eu vou falar agora. Preste atenção o que Jesus falou. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quantos de nós estamos falando: Senhor, eu te amo. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Mas olha o que Jesus falou. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não deixem de conferir isso que eu falei agora para vocês com os versículos que eu dei. Vou repetir: Lucas 6, 46, Mateus 7, 21 e Isaías, que é no Velho Testamento, 42, 8. E ele diz em Isaías: eu sou o Senhor, eu, não há outro além de mim, e eu não divido a minha glória com imagens de escultura. E às vezes não são só as imagens de escultura. Às vezes a gente está dividindo a glória do Senhor com alguém que a gente fica adorando, com um filho, com um bem material, entendeu? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Jesus está voltando e todas essas coisas vão ser levadas a juízo. O que nós dissemos, o que nós fazemos. Vocês às vezes devem pensar assim: a irmã Ana, ela sempre traz palavras duras. Não são palavras duras, são palavras de alerta. São palavras que o meu desejo é que vocês entendam que tem que buscar a Deus de todo o coração, que tem que obedecer, que tem que seguir seu caminho. É a única maneira de, quando nós formos retirados desse mundo, nós garantirmos a nossa vida com Ele. Então, nós precisamos trazer muitas das vezes essa palavra. O entendimento e a obediência a essa palavra, do entendimento e da obediência a essa palavra,
garante o nosso destino eterno. Não se engane, garante o nosso destino eterno. Mateus 7, 13, 14, eu vou falar um versículo dentro disso, mas eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Meu marido sempre diz, olha, o que tem de mais importante na vida é nós sabermos tomar decisões. A decisão, sabermos tomar decisão é algo muito importante. Quando nós vacilamos numa decisão ou tomamos decisão errada, nós muitas das vezes pagamos um preço muito alto. Eu vou relacionar a parte material com a parte espiritual. Quando nós estamos doentes, passamos por uma situação dessa agora na nossa família, e o médico diz, olha, você vai ter que fazer um procedimento muito minucioso. E a gente às vezes diz, então eu não vou. Ou o médico diz, você precisa tomar um remédio que é muito ruim, muito amargo, mas você precisa tomar para ficar bom. Tem pessoas que não tomam uma ou duas colheradas e não conseguem tomar mais. Então você tomou sua decisão. Eu não quero fazer esse procedimento, eu não vou tomar esse remédio. A decisão foi sua, mas você pode morrer. Quando você diz, não, pode ser difícil, pode ser ruim, mas eu vou fazer, você tem a chance de ficar curado. São dois caminhos que o médico coloca para você decidir o que você quer, porque ele não te obriga. Assim também, Jesus mostrou dois caminhos. Ele disse que um caminho era largo, a porta espaçosa, muitos iam por ele, mas esse caminho levava à perdição. Era um caminho que era tudo fácil, tudo você pode, não precisa ter renúncia de nada, mas esse caminho pode te levar à perdição. Mas Jesus também apontou um outro caminho, que disse que era estreito, a porta apertada, um caminho difícil. Mas esse caminho levava à vida. Então, quando eu disse no início que a coisa mais importante que tem na vida é nós sabermos tomar decisão. E a hora que nós vamos tomar decisão é exatamente isso. A decisão é sua. Você pode escolher o caminho que você quer. Se é esse largo, porta bem larga, um caminho tranquilo de andar, não tem dificuldade, não tem que renunciar a nada, não tem que ficar preocupado. Vai em frente. Mas esse caminho de Deus pode te levar à perdição. Mas aquele caminho apertado, a porta estreita, difícil de andar, difícil de passar, é o caminho, querido, que pode te levar à vida eterna. Jesus, você procura nesse texto que eu lhe dei. Andar nesse caminho que é difícil, é virar as costas para tudo aquilo que não tem comunhão com a palavra de Deus. É um caminho que muitas das vezes você tem que abrir mão de tradições, de ideias, de vontades, de crenças. É um caminho que muitas das vezes você vai ficar sujeito à zombaria, vão dizer, é beato agora, vive falando da Bíblia, e você sofre zombarias, críticas. É um caminho difícil, mas é o caminho que Jesus disse que te levava à vida eterna. Jesus viveu com todos esses obstáculos. Jesus sofreu devido a tradições e crenças dos sacerdotes daquela época, que achavam que ele estava errado, porque viviam naquela tradição das leis ainda, e ele foi desacreditado, ele foi criticado, ele sofreu zombarias, ele chegou ao ponto de ser ameaçado, açoitado, mas hoje a Bíblia diz que ele vive à direita dos Pai, vive reinando com Deus, está lá do lado dele intercedendo por nós, cuidando de nós até o momento que ele vier nos buscar, aqueles que estão verdadeiramente com ele. Então, querido, Jesus carregou uma cruz pesada por nós.
mas ele não te obriga a segui-lo. Pediu para cada um de nós, quem quiser vir após mim, pegue cada dia a sua cruz e siga-me. Eu já preguei sobre essa questão de pegar a cruz e seguir ao Senhor. Mas ele não obriga, ele convida. Então aí tua decisão, você quer ou não quer? A decisão é sua. Quem quiser, segue Jesus. Você só segue Jesus se você conhecer. Ninguém segue a quem não se conhece. Se uma pessoa desconhecida que você não sabe nada sobre ele disser me segue, só se você for louco para seguir. Mas está ali exposto a palavra de Jesus, o que ele foi, o que ele é, o que ele vai ser eternamente na nossa vida. Então, se você tiver conhecimento de quem é verdadeiramente Jesus, não apenas pelo que você ouviu, mas pelo que você já leu e conhece sobre ele, você segue com tranquilidade. E eu quero dizer uma coisa para aqueles que são da igreja, que não largam a igreja, estão sempre na igreja. Estar na igreja, querida, não significa seguir Jesus. Muitos estão na igreja, mas não seguem Jesus. Seguem aquilo que está sendo ouvido falar. Vão lá, ouvem a palavra de Deus, mas não estão seguindo a Jesus. Muitos são religiosos, muitos evangélicos mesmo, que tem a Bíblia na mão, que a maior parte tem por hábito estudar, aprender a Bíblia, mas muitos não têm. Muitos se baseiam só no que estão ouvindo, assim como muitos outros que se baseiam apenas no que ouviram, mas não pelo que procuram ler e estudar dessa carta maravilhosa que Deus deixou para nós. E às vezes nós abrimos para ler algumas coisas, fazemos de Deus nosso pronto-socorro. Quando o negócio aperta, a gente corre para Deus. O negócio afrouxou, a gente não vai mais. Fazemos de Deus pronto-socorro, fazemos de Jesus nosso pronto-socorro. Leia a Bíblia, querido. Obedecer à direção de Jesus é o que tem de mais importante na nossa vida. E você não vai conseguir obedecer se você não souber quem é este homem Deus que morreu por nós. A decisão é sua. Ninguém te obriga a tomar essa decisão. Irmãos da igreja, corram para estar com Jesus. Nós estamos vivendo os últimos momentos. É o momento de entrar nessa arca que é Cristo. Você é o único responsável pela sua decisão. Você esteja certo que as consequências da decisão sua, ninguém vai ter por você. É você mesmo que vai ter. Nossa vida é como fumaça, diz a Bíblia. No abrir e fechar de olhos, ela passa. Nós podemos estar aqui, eu falando, vocês ouvindo, e de um momento para o outro, nós podemos ter algum problema, nossa vida aí. Então, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Jesus está voltando. Apocalipse 3, verso 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei nele, cearei contigo. Eu serei o teu Deus e tu o meu filho. Você sabe o que é bater a porta do coração? Nós não vamos ver Jesus e nem vamos ouvir o barulho dele batendo. É a palavra que você está ouvindo. Quando você ouve a palavra, é Jesus batendo a porta do teu coração. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Isso é abrir a porta para que Jesus entre e para que verdadeiramente Ele seja o nosso Deus. Nós sejamos o Filho dEle. Então nós vamos ter essa comunhão que Ele quer ter conosco. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, porque o que o Senhor quer é ter esse relacionamento entre pai e filho com cada um de nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, que cada um de nós
possa ter a direção do Espírito Santo para poder encontrar na Bíblia o relacionamento que devemos ter com o nosso Deus e Pai. Que Deus esteja abençoando nossa vida, hoje e para sempre. É a minha oração por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, querido?